Senhoras e senhores, estamos aqui iniciando mais um programa, o nosso programa Conhecer. Como já sabemos, o nosso programa Conhecer é levar conhecimento sobre religião, sobre fatos que às vezes acontecem aí no seu bairro, na sua cidade, no Brasil ou fora do Brasil, fatos que podem influenciar a sua vida ou influenciar a vida de nossos irmãos. Então, sobre o patrocínio hoje, o auxílio ou o apoio da Clínica Mensana, estamos aqui iniciando então esse programa. Como o nosso limite de tempo hoje é bem curto e nós gostaríamos de aproveitar este assunto religioso que estamos apresentando agora, então nós vamos passar imediatamente para o nosso programa de hoje. Hoje nós temos a grata satisfação de recebermos o nosso programa Henri Cristo. Eu nem vou falar nada agora sobre ele, porque ele mesmo vai fazer a sua apresentação. É ele e os seus convidados, seus séquitos, se encontram aqui no nosso programa, a nosso convite, e que ele nos atendeu muito bem, e que desde já eu quero agradecer. Com a palavra, então, Henri Cristo. Ó Pai, eterno e inefável, Deus infalível, Criador do Universo, das culminâncias do teu reino, do trono do teu poder, do alto do qual teus olhos temíveis tudo descobrem, tudo veem. Ilumina-me, para que eu te sirva sem equívocos, glorificando-te hoje e sempre, ó Pai. Agora, meus filhos, que ouvis falar de guerras, rumores de guerras, reino contra reino, nação contra nação, tempestade, terremotos, inundações, pestilências, fomes, conscientizai-vos, é apenas o princípio das dores que enunciei prenunciando meu retorno. Eu sou o emissário da paz. Reconheço o vosso direito de pensar e dizer o que quiserdes, desde que me respeiteis o direito e dever de esclarecer quem sou. Não escolhi ser Cristo, não posso vos obrigar a saber que sou, mas isto não altera a minha realidade. Pensais que é fácil, obediente a meu Pai, andar indumentado assim? Os ignorantes zombando de mim? Ainda que os malignos condenaram Galileu, a terra continuou gravitando em torno do sol. O sol brilha, e mesmo que todos duvidassem, ele não deixaria de ser sol. Assim também, ainda que a maioria dos terráqueos não vejam que sou Cristo, continuo sendo o mesmo que crucificaram. Não me é facultado abrir a cabeça do nécio com um serrote e introduzir-lhe um bilhetinho dizendo: acorda, ignorante, desperta-te. Sou Henri Cristo, filho do homem. Somente o demônio, Herodes, possuído pelo demônio, pediu e exige milagres. O maligno disse, enquanto eu jejuava 2000 anos: se és o filho de Deus, transforme estas pedras em pão. Ao que lhe respondi: nem só de pão vive o homem. Em verdade vos digo, eu não preciso provar nada a ninguém, porque o óbvio é ululante e não carece de provas. Vós, meus filhos, é que necessitais provar que sois dignos de meu Pai, Supremo Criador, único ser incriado, único eterno, único ser digno de adoração e veneração, onipresente, onisciente, onipotente, único Senhor do Universo. Eu sou o libertador. Voltei a este mundo para libertar o meu povo do jugo dos falsos religiosos, dos grilhões da idolatria, da fantasia e da mentira. Amo a liberdade, por isso deixo livres os seres que amo. Se voltam, é porque me reconheceram e são meus filhos, dignos de meu Pai, Senhor e Deus, que é em mim. Se não voltam, é porque jamais tiveram parte comigo. Se vedes em mim alguma coisa ou ato aparentemente faltoso e injustificável, o erro não está em mim, e sim na maldosa ótica de vossa visão. Em mim não pode haver erro, porque sou puro e vim sem livre-arbítrio a este mundo, só para executar a vontade do Ser Supremo e Perfeito que me reenviou. E quando osai julgar-me, estarei sendo julgados por Ele, meu Pai, Senhor e Deus, que é em mim. Benditos são os olhos que me veem e veem quem sou. Benditos são os ouvidos que me ouvem e me reconhecem pela minha voz. Bem-aventurados sois vós, vós que me escutais. Eu só vos falo, eu escuto do meu Pai que me reenviou a este mundo. Que a paz seja com todos. Agora pode ficar à vontade. Certo. Nós estamos então com o nosso convidado Henri Cristo, que se diz
Cristo, né, Jesus, na outra vida, quando ele estava aqui, segundo ele, era Jesus Cristo. E agora o seu nome é Iro Cristo. Eu gostaria de saber, e para que ele explicasse ao nosso telespectador, como é que nesta reencarnação, nesta vida, como é que ele se deu conta que era Jesus Cristo na vida passada? Esta pergunta requer uma resposta um pouco mais abrangente, um pouco mais longa, porque não posso dizer de repente, meu pai disse, eu estava lá em Santiago do Chile, Jesus, ele disse que eu sou Cristo. Não posso. Então eu tenho que explicar, dentro da medida possível, eu tentarei resumir, ser sucinto, mas não é fácil. Porque a história começa desde o meu tempo de criança, que eu sempre ouvi na minha cabeça uma voz imperiosa, uma única voz que me dava ordens e que eu era obrigado a obedecer. E que às vezes, que porventura não obedecesse de imediato, eu sentia uma dor lancinante na cabeça até obedecer. Então cresci assim. Quando na minha infância eu fui verdureiro, lá em Blumenau, até os 13 anos de idade, depois comecei a receber a ordem de sair da casa da família, minha peregrinação sobre a terra. E daí então percorri primeiro o sul do Brasil, depois o Brasil. Em 1971 eu recebi a ordem de ir em Campo Grande, na TV Morena, Canal 6, falar ao povo. E daí em diante passei a falar na televisão. Me olvidei de dizer que em 69 recebi a ordem de falar na rádio Princesa de Francisco Beltrão, em Paraná. E continuei minha peregrinação, agora resumindo, quero chegar logo ao final. Em 1977 eu recebi a ordem que tinha que no dia 1º de setembro de 78 sair do Brasil. Mesmo que eu tentei protelar essa ordem, aconteceu coisas que culminaram, que eu, bem dizer, fui empurrado para fora do Brasil. Fui desaguar lá em La Paz, na Bolívia. Aí continuei minha peregrinação fora do Brasil, até chegar, fui preso na prisão política de Assunção, do Stroessner. Tudo isso fazia parte do que está previsto, que eu seria rejeitado por minha geração. Que está escrito em Lucas 17, versículo 25 a 35. Em 1979, então, em setembro, já em Santiago do Chile, depois que falei ao povo na Rádio Portales longas horas, depois que convivi com o povo do Chile, meu pai mandou-me jejuar. Aí foi quando eu jejuando, não sabia até então que quando você vai jejuar é até providencial, era a minha ignorância da parte do meu pai, que eu tinha que tomar água. Então não tomei água, e daí quando estava em vias de um processo de inanição, ele deu ordem que eu levantasse do leito onde estava. Quando me levantei, levantei subitamente e o sangue não veio para a cabeça como deveria em condições normais. Caí. E quando caí, minhas mãos não me ampararam. Quebrei o meu nariz, como podem ver aqui até hoje, a resultante cicatriz dessa queda. E numa poça de sangue, escutei de novo a voz dele muito imperiosa, dizendo: o sangue é necessário, as dores são necessárias, para que quando fores rejeitado, tu te lembrarás que és o mesmo que crucificaram. Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Eu sou teu Senhor e Deus, disse o Senhor. E foi me revelando e ainda me fez sentir com minhas mãos para trás o peso do madeiro que carregara quando fui em direção ao Calvário. Ninguém é obrigado a crer no que estou falando, mas é o que eu vivi e é o que meu pai falou. Daí para frente, começou uma sucessão de informações, de revelações que ele me fez, como num filme, olhar para o passado. Um homem chamado Alamiro Tapia, um cidadão de idade, que tinha posses, me levou para recuperar-me no Instituto Vila Sana, lá em Santiago, que aliás existe até hoje, uma espécie de spa. Lá onde eu recuperei-me da minha cicatriz, e lá ele me fez revelações, meu pai. Disse que eu nunca mais, mostrou-me o corpo de uma mulher despido do umbigo para baixo, um corpo muito belo. Ele disse: nunca mais tu vais usar as tuas filhas como os homens o fazem, disse ele. E no ato